Aulas de geometria num divertido jogo de construção online. Um caça-palavras com nomes de países como exercício de geografia. Usar recursos tecnológicos como estratégia de aprendizagem já é realidade em todo o mundo. E a pandemia, com aulas remotas, alavancou essa evolução digital. Cada vez mais estudantes e professores recorrem às tecnologias para impulsionar os estudos e avançar na educação digital. Na Suécia, depois de vários anos da implantação do ensino com recursos digitais, as escolas estão fazendo o caminho de volta. A Flávia mora em Estocolmo e vai contar pra gente como esse tema divide a opinião da comunidade escolar e motivou uma reviravolta nos investimentos educacionais do país. Oi pessoal, eu me chamo Flávia Lundberg, eu sou natural de Niterói, do Rio de Janeiro e moro aqui na Suécia desde 2013. Desde 2014 eu trabalho aqui na escola como professora de língua portuguesa. Eu sou professora e atriz. Aqui na Suécia eu trabalho com crianças que têm pai ou mãe de origem estrangeira, no caso, que são falantes de língua portuguesa. A Suécia é um país que sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Então, uma educação digitalizada não é grande novidade aqui. Mas, nos últimos anos, a Suécia vem fazendo um experimento de digitalizar toda a educação, diminuindo bastante a compra ou produção de livros didáticos. Com o passar do tempo e muitas discussões entre profissionais especializados na área da saúde e também professores que não eram favoráveis a essa educação completamente digitalizada, muitas pesquisas foram feitas. E as pesquisas atuais mostram que o rendimento dos alunos diminuiu significativamente por ter eliminado de alguma forma os livros didáticos. Por causa de vários debates acirrados que têm acontecido na sociedade sueca por conta desse tema, o governo sueco voltou atrás e decidiu imprimir novamente, massivamente, livros didáticos para as crianças nas escolas. Vale lembrar aqui um pouquinho, para quem não sabe, que toda a educação na Suécia ela é financiada pelo governo. A educação sueca ela não vai deixar de ser digital também. O desafio agora é juntar essas duas coisas. Existem aplicativos incríveis que são usados nas escolas, como por exemplo o próprio Minecraft. Eu uso nas minhas aulas, por exemplo, o Wordwall e tem tantos outros desenvolvidos aqui mesmo que as pessoas usam na escola e que são educativos. Muitos ajudam, por exemplo, crianças a aprender matemática e outras disciplinas. Então, essa discussão ela não vai parar por aqui. Mas a gente já vê uma mudança agora que está sendo apoiada pela grande maioria dos professores e também pelas outras diversas partes da sociedade. Então era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como funciona aqui na Suécia. Beijos e tchau! Relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que analisa o conhecimento de adolescentes de 15 anos em 81 países, mostrou que os alunos são afetados por uso excessivo de dispositivos digitais. Cerca de 80% dos estudantes brasileiros afirmaram que ficaram distraídos nas aulas de matemática por estar usando o celular e outros dispositivos, como tablets e laptops. Esse também foi o percentual na Argentina, no Canadá, no Chile, na Finlândia, na Letônia, Mongólia, Nova Zelândia e no Uruguai. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado especialista em Direito Digital, Frank Ned Santa Cruz. Doutor Frank, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. Vamos começar o programa explicando o conceito de educação digital? Em relação à sua pergunta, há uma diferença entre o conceito de educação digital e educação por meio digital. A educação por meio digital é quando nós utilizamos mecanismos computacionais, a internet, para fazer a entrega dos módulos educacionais a uma criança, um adolescente que está dentro de casa. Já a educação digital é quando nós tratamos de conteúdos que ensinam esses alunos
a enxergar e pensar o mundo com uma ótica dos computadores como uma ferramenta, um instrumento de solução de problemas. As Nações Unidas, ela considera a educação digital como um tema de extrema relevância, inclusive para promover melhorias na educação como um todo. Queria que o senhor apontasse quais os avanços a gente pode verificar quando é implantada a educação digital, tanto para alunos como para os professores. Tá. Marina, veja, de fato, é uma verdade, e o Brasil ele está sintonizado com essa leitura das Nações Unidas. Tanto é assim que, em 2022, o Conselho Nacional de Educação, o MEC, a Sociedade Brasileira da Computação, conseguiram fazer um ajuste na Base Comum Nacional Curricular, implementando o anexo chamado BNCC da Computação. Nesse sentido, o Brasil já está com seus currículos preparados, né, para iniciar esse processo de educação digital. E alguns dos benefícios para a sociedade é que você começa, então, a apresentar aos alunos como várias outras ciências da vida, que o computador, a computação, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta essencial para a formação desse indivíduo do século XXI e, a partir disso, ele conseguir usar o computador como uma ferramenta de novos olhares de dados, como uma ferramenta que auxilia em processos de solução de problemas, que auxilia, inclusive, na socialização, em processo de comunicação, no processo de aprendizagem. Então, veja que a educação computacional, a educação digital, ela dialoga com a preparação desse indivíduo para o século XXI. Vamos voltar à Suécia, mas agora na cidade de Tranås. A psicóloga Rosenilda vai mostrar que mesmo com tantos recursos digitais, as escolas suecas recorrem às atividades na natureza. E as visitas às bibliotecas da cidade costumam fazer parte da rotina das famílias. Eu sou Rosenilda Gonçalves, sou psicóloga, mãe de 2 crianças, uma menina de quase 6 anos e um menino de 2 anos. Sou brasileira, mas eu vivo na Suécia. Eu moro na Suécia há 1 ano e 8 meses, com minha família. A gente sabe que a Suécia é um país onde a educação se tornou praticamente 100% digital. E hoje vem sendo revisto isso. Mas chegando aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada quando eu percebi o quanto as crianças têm acesso a telas. Quando eu falo crianças, são crianças bebês. Muitas vezes a família está andando na rua, empurrando um carrinho, já tem um suporte para o celular. E aí isso me espantou. E aí a minha filha começa a ir para a escola, para pré-escola, e eu chego para buscá-la e ela está vendo um desenho no tablet. Eu chego para buscá-la, a professora está mostrando algo no celular. E não é algo que assim, nossa, vou desligar esse celular. Não, a professora fala, ela está vendo isso. É algo muito natural, né, para eles. Só que tem um outro lado que me deixa muito encantada, que é o quanto essas crianças também têm acesso à natureza, o quanto eles têm contato com a natureza, o quanto eles têm acesso à área externa das escolas. Então eles fazem muito isso, mas sim, eles usam as telas muitas vezes para ver algum filme, algum desenho, algumas leituras são feitas assim, mas eles também têm muitos livros, a escola tem muito livro. O meu filho de 2 anos, ele é muito bonito, às vezes ele está sentado no colo da professora com o livro, aí ele vira a página e ela vai lendo a história. Todas as cidades têm biblioteca e as bibliotecas são riquíssimas, assim, com muito material, e as pessoas costumam frequentar a biblioteca. As famílias vão até a biblioteca. Minha filha fala, mamãe, eu quero pegar um livro emprestado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais as causas ou consequência do acesso à tela tão cedo
E também o que existe, se existe consequências aí, a criança não ter esse acesso. Se puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Muito obrigada. Doutor Frank, vamos responder então a pergunta da Rosenilda. Existe consequências de um acesso tão cedo às telas para as crianças? Essa questão do tempo de tela, né? Quanto mais prematuro ocorre, de fato, ele vai gerar algumas consequências, né? Não só consequências no processo de atenção e do aprisionamento do olhar, aprisiona o olhar na tela, mas também consequências de desenvolvimento de outras habilidades. Nesse sentido, quando nós falamos de educação digital, nós estamos falando não de acabar com o modelo que existe hoje da presença do aluno dentro da escola. Até porque a escola é um local de transformação. O objetivo da educação básica é formar o indivíduo do amanhã. Então, essa presença no ambiente escolar ela é importante. Por outro lado, o meio digital, como uma ferramenta a complementar, ele permite acesso a outras realidades, a outras experiências que vão deixar mais rico o processo de aprendizagem, que pode ser complementado e deve ser com a vivência presencial, com a interação social. Agora, a gente está vendo essa reviravolta na Suécia quanto à implantação da educação digital, mas a educação digital também é alvo de leis em diversos países, como aqui no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco, a educação digital é um dever do Estado? Sim, não temos dúvida quanto a isso, né? A educação, não só digital, o termo amplo educação é um dever fundamental previsto na nossa Constituição. E dentro desse conceito, desse dever educação, está certamente inclusa a educação digital. Então, sim, essa é uma questão também do direito e no Brasil nós temos algumas legislações que vai tratar da importância de instrumentalizar as escolas com computadores, com acesso rápido à internet, com conectividade de 5G, de forma a você ter uma transmissão, um acesso mais rápido. E aí, veja só, esse processo da BNCC da Computação do Brasil, ele é um processo que começou os estudos em 2015 e somente em 2022 foi aprovado. Veja-se, então, que são anos de estudo, de pesquisa, de análise da questão e foi pensado a educação computacional para as crianças, por exemplo, do ensino básico, por meio de jogos presenciais, leitura de livros físicos que instrumentalizam e preparam o pensamento computacional. O que eu quero dizer com isso é que para você ter uma educação digital, necessariamente você não precisa ter um acesso ao computador. Para você pensar como um computador resolve problemas, você pode pensar inicialmente isso no campo teórico e numa fase maior, maior maturidade, você vai ter acesso ao computador para poder agora praticar aquele pensamento, aquele desenvolvimento que você teve por meio de livros físicos, por exemplo. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já. O Como Funciona Aí está de volta e nós desembarcamos no país mais digital do mundo, a Estônia, conhecida por oferecer 99% dos serviços públicos de forma online. E na educação não é diferente. A Estônia é líder em educação digital e tem um programa conhecido como e-Estônia. A Kaline, que mora em Tallinn, vai mostrar que os pais raramente vão à escola porque toda a comunicação com as famílias é feita de forma eletrônica. Olá, eu me chamo Kaline Oura, sou advogada e professora, sou natural de Juazeiro da Bahia, morava em Barreiras e desde junho de 2021 eu e minha família moramos aqui em Tallinn, na capital da Estônia. Eu tenho 2 filhos, um de 12 anos e um de 9, que estudam aqui na Estônia, na rede pública de ensino. Bernardo, por ser autista, estuda em uma escola de currículo reduzido e o Joaquim estuda numa escola regular. Como já é conhecido mundialmente, a Estônia se destaca
pelo seu uso de tecnologia em tudo, e a educação não é diferente. Aqui, as escolas possuem aplicativos que facilitam o acesso às informações, comunicações e à vida do estudante. Aqui em casa nós utilizamos 2 aplicativos. Eles servem como informativos, dão avisos importantes, é um meio de comunicação entre professores, comunidade escolar e alunos. O aluno e um dos pais, que é o responsável, tem acesso. Nele a gente tem acesso às notas, o conteúdo programático que o aluno vê no dia, se ele esteve ausente, se ele não estava presente, se ele recebeu algum marcos, que é uma reclamação, como está o comportamento dele. Na escola regular, que o meu filho mais velho estuda, ele recebeu um Chromebook. Esse Chromebook é de responsabilidade dele e ele que assina o recebimento. Ele tem como responsabilidade conservar e devolver no final do ano letivo, e aí no ano seguinte ele retoma. O que é que ele faz com o uso desse notebook? Esse Chromebook, ele é usado para que ele realize atividades que são passadas dentro do OPIC. No OPIC, o que é que acontece? Os alunos, eles desenvolvem as atividades, fazem as apresentações. Além disso, aqui na Estônia, o que acontece é que quando em alguns períodos os professores precisam fazer planejamento, o aluno tem o dia de tarefa em casa. Em determinados dias, que são previamente notificados dentro do aplicativo do ECU ou por e-mail também, os alunos ficam em casa em determinados dias para realizar atividades. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado especialista em direito digital, Frank Nerd Santa Cruz. Doutor Frank, a ONU já alertou quanto à exclusão digital em diversos países. Faz um panorama para a gente da situação do Brasil? Veja só, nessa matéria que foi apresentada, nós estamos falando de um país que já tem uma cultura digital. E por meio dessa cultura digital, você desenvolve um outro conceito chamado cidadania digital. A cidadania digital é quando o cidadão tem acesso a serviços do Estado, né, por meio das formas digitais, como foi representado na reportagem. Então, ela relatou que ele acessa as notas do aluno, notificações, avisos, e isso é cidadania digital. Nesse sentido, o Brasil também já tem algumas iniciativas, tanto é que nós temos vários serviços, por exemplo, emissão de certidões, o eGov, que você faz por meio digital. Agora, o que precisamos? Precisamos avançar com isso, levando essa cidadania digital para dentro das escolas. Então, há que se ter uma atenção e políticas públicas para melhorar esse acesso. Por outro lado, Marina, lógico que a Estônia é um modelo de referência, mas nós estamos falando de um país com 3 milhões de habitantes. E só para que nós possamos entender o que significa isso, só o Distrito Federal tem 2,8 milhões de habitantes. Então, nós temos uma realidade no país, de dimensão continental, com extremas desigualdades sociais, e para isso, há que o Estado intervir, direcionando recursos, esforços, para melhorar esta cidadania digital. Agora, no ano passado foi instituída a Política Nacional de Educação Digital. Ela aborda, por exemplo, essa questão que o senhor estava falando, da ausência de máquinas, computadores, ou é só essa parte mesmo de profissionalização dos professores e introdução da educação digital nas escolas? Marina, essa política, ela aborda esses 2 aspectos que você comentou, entre outros. Então, ela vai lá trazer que deve ser prioridade dos estados, dos entes federados, né? A instrumentalização das escolas com computadores, com acesso rápido à internet em 5G, que é importante, programas de formação e preparação de professores, que é urgente que o Brasil comece a preparar a sua sociedade e comece a preparar uma sociedade dentro da escola para esses desafios do século XXI. Por outro lado, nós temos uma legislação que trata disso, mas verificamos que há uma carência de esforço. E esse é um problema, né? Quer dizer, ter a legislação, ao mesmo tempo, nós não temos o direcionamento, a priorização para que isso aconteça, nós podemos aí estar dentro de uma lei que chama-se lei simbólica. Ela tem um simbolismo, mas não é efetivada de forma operacional na realidade do cidadão.
Vamos voltar para a Estônia, porque a Kaline mostra agora que o governo do país incluiu no plano de educação dos alunos aulas de programação. As aulas de programação com robótica também fazem parte do currículo das escolas da rede pública aqui na Estônia. Dentro do cronograma de aulas, os alunos têm uma vez por semana aula de robótica e lá eles desenvolvem projetos e aprendem lógica de programação, usando equipamentos como Lego e outros diversos, Arduino. Eles fazem em equipes, eles elaboram projetos e desenvolvem programação. As escolas de currículo reduzido, apesar de terem um paradigma de que podem ser uma segmentação de educação, pelo contrário, lá dentro é desenvolvido também várias habilidades na área de tecnologia. Os alunos têm acesso à lousa digital, computador, criação de e-mail, porque a partir do 3º, 4º ano eles já vão começar a utilizar o e-mail para realizar atividades de comunicação dentro da escola. Aqui na Estônia, a autonomia e a independência da criança na vida escolar é muito importante. Desde o jardim de infância, as crianças são incentivadas a se vestirem sozinhas, serem responsáveis pelo seu material e aprenderem a se locomover dentro da cidade. Parece um pouco estranho para a gente que não está acostumado, principalmente no Brasil, que não está acostumado com esse formato de educação. Mas eu percebo que com relação ao desenvolvimento cognitivo e as habilidades de independência, tanto na questão de sociabilidade e de comportamento, faz uma diferença muito grande essa autonomia. Eu fico por aqui, até breve. Tchau! Doutor Frank, a gente tem exemplos de outros países com uma educação digital bem-sucedida? Sim, né? Nós temos ali os países asiáticos, né? Como Coreia, por exemplo, que deram saltos tremendos, né? Dentro desse processo de educação digital. Nós percebemos hoje a China, por exemplo, um país que vem fortemente não só investindo em tecnologias, mas também investindo na formação de professores para que possam, com maior velocidade, preparar a sociedade para esses desafios, como aqui já comentamos, do século XXI. Agora, o Brasil, ele tem boas iniciativas em termos legislativos. Eu não quero aqui ser também pessimista quanto a isso. Nós temos dificuldades imensas, né? Mas é certo que, veja só você, que essa BNCC da computação, ela tem ali 3 pilares centrais. Um dos pilares é o pensamento computacional. Por meio do pensamento computacional, você habilita os alunos, desde os anos iniciais, com várias técnicas diferentes, a já desenvolver ali, primeiro, os algoritmos, a desenvolver como que computadores resolvem o problema. Nós temos um outro pilar, que é a cultura digital. Nós entendemos, então, que existe uma inter-relação, uma interconexão de pessoas dentro desse espaço digital. Existe um outro pilar chamado mundo digital, e todos esses pilares, eles são implementados de acordo com o ano de formação do aluno, com as ferramentas adequadas. Doutor Frank, esse tema faz parte da Agenda 2030, onde o Brasil é signatário. O que a gente pode esperar para o futuro? O Brasil assumiu, né, o compromisso da Agenda 2030. Dentro da Agenda 2030, nós temos pelo menos 3 metas ali que dialogam diretamente com o tema que aqui estamos conversando, mas, infelizmente, no relatório lançado em 2022, pela sociedade civil, que fez uma pesquisa organizando 60 entidades da sociedade civil, constatou-se que 80% das metas da Agenda 2030 estão ou em atraso ou praticamente abandonadas. Que somente 1% delas estão, de fato, caminhando como se espera. Nesse sentido, mesmo o Brasil tendo esse compromisso com a Agenda 2030, isso dialoga de novo com a questão que nós já falamos aqui, que é a falta de direcionar esforços, de priorizar, então, de fato, para que nós consigamos, né, e tentamos reverter esse cenário. Hoje, Marina, o mundo é um mundo digital. A tecnologia permeou as nossas vidas de tal forma que não é possível mais nós temos, inclusive, o exercício da nossa cidadania sem compreender tecnologias. Nesse sentido, é urgente as ações de priorização das medidas de educação digital. Doutor Frank, muito obrigada pela participação no nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem.
Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!